Olá, crianças. Vamos agora para entender o texto, vamos agora fazer essa atividade. Vocês assistiram um vídeo do SAI mostrando aí um noticiário, né, sobre o aumento de casos da dengue, né, devido aí o verão, né, que está chegando. Então vamos lá. Para entender o texto, vamos colocar agora na página 36, 37 e iremos fazer também a 38, ok? Vamos lá. O noticiário inicia uma vinheta, um vídeo curto com imagem e som. Qual é o objetivo disso? Hein? É indicar o canal da TV? É anunciar o início do noticiário ou é anunciar o intervalo comercial? Bem, o intervalo comercial não é, porque a vinheta foi justamente para entrar, né, no telejornal para que a repórter pudesse falar, né? Então vamos lá, a apresentadora no caso. Então vamos lá, indicar o canal de TV não foi. Foi para anunciar o anúncio do noticiário. Isso aí. Aí você vai marcar um X no segundo quadradinho, tá bom? No segundo quesito, diz o seguinte: os noticiários são também chamados de telejornais ou simplesmente de jornais. O vídeo a que assistimos é do jornal Hoje, mas a apresentadora refere-se a ele um outro nome. Assista ao jornal novamente e identifique esse outro nome. Então, ela fala uma sigla. Ela fala as iniciais desse jornal. Quais são as iniciais desse jornal? JH. Então, ela anuncia com a sigla JH, certo? Então, coloque aí. Ela anuncia, tá? Com a sigla JH, ok? Colocaram? Vamos agora para o terceiro quesito. Numere adequadamente, indicando a ordem das partes do jornal. Vamos lá, eu quero que vocês vejam, a gente vai ler as frases e você vai ver a sequência, quem foi, o que apareceu no noticiário primeiro, no segundo e no terceiro, tá certo? No terceiro momento, ou foi no primeiro momento ou no segundo momento. Vamos lá. A jornalista apresenta um resumo da notícia. Isso foi no primeiro momento, no segundo ou no terceiro. É exibido uma vinheta no jornal? Esse foi o primeiro, né? Teve aí a vinheta no jornal, em seguida teve a apresentadora anunciando a notícia. Então vamos lá. É exibida uma vinheta no jornal? Foi primeiro. A jornalista apresenta um resumo da notícia? Foi segundo. E por último, é exibida uma reportagem detalhada sobre o assunto apresentado anteriormente. Então, esse terceiro foi o repórter da rua, que ele foi obter mais informações e que teve entrevista, né? Que teve entrevista com uma outra pessoa, não foi isso? Então, como é que fica a sequência do terceiro quesito? 2, 1 e 3, certo? No quarto quesito, qual é o tema da reportagem apresentada pelo telejornal? Qual é o tema no quarto quesito? É o aumento dos casos de quê? Da dengue no país. Não foi o aumento de casos de dengue no país? Esse foi o tema do noticiário, tá? Do jornal Hoje, ok? Vamos lá. Vamos agora para o quinto quesito. Responder aí o quarto, o aumento de casos de dengue no país. Nesse quinto quesito, durante a reportagem, algumas legendas, textos escritos que aparecem durante a imagem, né, sobre a imagem, são exibidas a fim de trazer informações extras para o telespectador. E aí a gente vai relacionar as legendas da reportagem com o seu objetivo. Quais são os objetivos? É identificar a notícia, o assunto da reportagem, letra A. Identificar a pessoa que está falando, letra B. Fornecer mais informações sobre a notícia, letra C. Informar a localização da reportagem, letra D. Fornecer mais informações sobre a pessoa que está falando, letra E. E aí aqui tem as legendas, olha só. Vamos lá. Dengue dispara no país. Mais de 1,5 milhão de casos suspeitos foram registrados. Ricardo Said, coordenador, né, COOR, uma abreviatura, coordenador da vigilância
das arboviroses do Ministério da Saúde. Também tem aqui atrás, viu, crianças, página 38. Belo Horizonte, Goiânia, Wellington Tristão, Honório Jacomento, gerente do Centro de Zoonoses de Goiânia e supervisor de zoonoses. Vamos lá. Vamos agora identificar. Dengue dispara no país. Isso aqui é o quê? Identificar a notícia, o assunto da reportagem? Sim, esse aqui é um assunto da reportagem. Dengue dispara no país. Então, você vai colocar a letra A. Identificar... Não, agora, aliás, vamos ler embaixo, né? Melhor ler embaixo. Mais de 1,5 milhão de casos suspeitos foram registrados. Isso aqui é fornecer mais informações sobre a notícia. Você vai colocar a letra C, certo? Ricardo Said, quem é? É a pessoa que está falando, que é o repórter. Então, você vai colocar em letra B. Ficou letra A, letra C e letra B, até agora, tá? Coordenador de vigilância. Então, é o quê? É o que forneceu mais informações sobre a pessoa que está falando. Então, aqui é letra E, certo? A, C, B e E. Vamos agora para a página 38. Belo Horizonte. Vamos ver aqui. É a informação da localização da reportagem, que é a letra D. É a localização da reportagem. Foi em Belo Horizonte. Goiânia também foi a localização. Os dois, ambos, são letra D, certo? O Wellington Tristão. Quem é o Wellington Tristão? É a pessoa que está falando. Houve também uma outra pessoa. Então, você vai colocar letra B, ok? Honório Jacometo. Quem é Honório Jacometo? Também foi uma pessoa que obteve aí informação, né? A pessoa que estava falando. Esse é o nome das pessoas que foram entrevistadas que estava falando. Então, Wellington Tristão e Honório Jacometo, é B e B, certo? Belo Horizonte, Goiânia, D e D. D de dado, certo? B de bola. Wellington Tristão e Honório Jacometo é B e B de bola. Gerente do Centro de Zoonoses de Goiânia. Ele é a letra E, porque foi o que forneceu mais informações sobre a pessoa que está falando. E o supervisor zoonoses também foi que nós obtemos mais informações com essas pessoas. Então, ficou E e E. Ficou D e D de dado, B, B de bola e E de elefante. Vamos lá, crianças. Vamos agora para o sexto quesito. Colocaram aí? Considerando que o noticiário é exibido para todo o país e para pessoas de todas as idades, você acha que os jornalistas devem usar uma linguagem formal, que seria mais séria e respeitando as regras da língua, ou uma linguagem informal, mais descontraída, com gírias? E aí? Vocês vão conversar comigo lá no Meet sobre isso, tá? O sexto quesito, lembra aí, tá? Memoriza, né, a pergunta, né? Realiza aí sua resposta para que você possa conversar comigo lá no Meet, certo? Sétimo quesito. Leia agora a transcrição de um trecho da fala da apresentadora, Maju Coutinho, que é o nome dessa apresentadora aí, que foi a abertura do noticiário, que ela estava aí na abertura. O JH começa com um alerta importantíssimo, principalmente porque o verão está pintando aí na área. Falta exatamente um mês para a nova estação. E aí, chuva e calor, e a combinação perfeita para o surgimento dos criadores do mosquito da dengue. Isso foi a de Maju Coutinho na abertura do noticiário do jornal Hoje, certo? Então vamos lá. Em meio à linguagem formal, a jornalista utiliza uma expressão bastante informal. Qual é? E aí, o que ela significa? Vamos lá? Vejam aí. O que você acha? Quando ela diz assim, vamos olhar aqui, vamos retomar essa linguagem dela, tá? O
o JH começa com um alerta importantíssimo, principalmente porque o verão tá pintando por aí na área. Ela botou tá pintando aí na área. Isso é uma gíria, tá pintando aí na área, né? É uma gíria, a gente vê, e que essa expressão significa que algo tá chegando, né? Então você vai colocar aí entre aspas, você coloca aí entre aspas e você vai colocar tá pintando aí na área. Esse tá você vai colocar aqui, tá aparecendo minúsculo, porque tá no meio da frase. Mas como você vai utilizar só esse pedaço da frase, você vai ter que colocar o T maiúsculo, tá? Você vai colocar duas aspas e você vai colocar tá pintando aí na área. E aí você também fecha aspas, tá certo? Coloque isso aí, tá? Que depois eu vou dizer a vocês o que isso significa, essa expressão que ela usou. Ela usou uma gíria, embora a fala dela ela tá toda informal, ela tá informal, ou ela tá formal. Mas essa partezinha aí foi colocada informal, tá certo? Meio que para quebrar o gelo, né? Para não estar algo tão informal, certo? Então vamos lá. Vocês já colocaram? Tá pintando aí na área, entre parênteses, né? Entre aspas, perdão, entre aspas. Vamos lá. Coloque aí essa expressão, tá? Essa expressão é com X, é X e tem dois S, tá, meus amores? É expressão. O S é X, tá? Essa expressão, tá? Essa expressão significa. A palavra significa tá até aqui, ó. O que ela significa? Então você vai colocar. Essa expressão significa que algo está começando ou chegando. Essa expressão significa que algo está chegando ou começando, ou chegando. Tanto faz. A troca não interfere, tá? Começando é com cedilha, ok? Então, essa expressão significa que algo está começando ou chegando. Essa é a resposta da letra do sétimo quesito. Beleza? Escrevam aí que a gente vai entrar no oitavo quesito. Em sua opinião, por que a jornalista usou a expressão tão informal na apresentação do jornal? E aí? Você vai colocar aqui a linguagem informal, tá? A resposta aí do oitavo quesito. A linguagem informal, ela é mais usada em contextos familiares ou de amizade. É verdade. A gente utiliza mais a linguagem informal quando a gente está falando alguém, alguma coisa diante da nossa família ou em meio de amigos. Aí você vai colocar aí que a apresentadora, a jornalista no caso, né, que ela é jornalista, você vai colocar assim, que a linguagem informal, tá, é usada em contextos familiares ou amizades. Ponto. Contexto é com X também. Contexto, tá? E é com N, não é com M, ok? Então, amizades, ponto. Aí você vai colocar a jornalista, tá? A jornalista pretende, coloque aí, pretende aproximar, com X, aproximar, não é si, é X, aproximar com X, tá? Aproximar dos telespectadores. Telespectadores. Esse que é o C mudo. T-E-L-E-S, telespe, telespe. Aí você vai colocar um C mudo, tá? Um C mudo, aí bota T-A, dores, telespeque, o C, tá, dores. Tá? Coloque aí.
Aí você vai colocar telespectadores criando, tá? Criando uma relação mais íntima ou familiar, tá? Você vai colocar aqui a expressão informal, né? Isso que eu mandei você colocar, no caso, a linguagem informal é mais usada em contexto familiares e amizades ou amizades. Aí você vai colocar ponto. Aí continua. A jornalista, tá? Pretende aproximar dos telespectadores, criando uma relação mais íntima ou familiar. Ponto. Ok? Vamos lá. Façam aí, tá? Tô dando aí um tempinho para que vocês possam responder essa questão, tá? A linguagem informal, né? Ela é mais usada em contexto familiares ou amizades. Ponto. Aí, a jornalista pretende aproximar dos telespectadores, criando uma relação íntima ou familiar, tá? Nessa página 39, vamos ler um pouquinho o que é noticiário. Presta atenção aí na leitura, tá? Lá em cima, onde tem um lapisinho. Um noticiário, também chamado de telejornal ou simplesmente de jornal, é um programa de televisão geralmente diário, que tem o objetivo de informar sobre as principais notícias do dia. Geralmente é apresentado por jornalistas e exibe reportagem que detalham as notícias, expondo entrevistas como especialista no assunto em questão ou outras pessoas envolvidas. As vinhetas e as legendas ajudam a organizar o jornal e as informações exibidas, tá? Então foi o que a gente viu nesse noticiário. A gente viu vinhetas, vimos legendas e a gente viu também reportagem, né, mais detalhado sobre o assunto. E não só o início, né, da introdução, o início do noticiário junto com a jornalista, tá, Maju? Então, vamos lá. Já que nós estamos falando em noticiário, né, e nós falamos sobre linguagem formal e informal, nós vamos entrar nesse assunto. Então, linguagem formal, linguagem informal. A linguagem formal, né, é uma linguagem mais séria, né, e que respeita as regras da língua portuguesa, tá? E a linguagem informal é uma linguagem mais descontraída, é uma linguagem que se pode usar gíria e que geralmente nós falamos mais com amigos, com nossos pais, com nossos familiares, avós, tios, primos. E aí a gente vai observar as situações a seguir. Veja aqui na letra A, onde tem assim: Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos devido ao coronavírus. E mais embaixo tem assim: pô, cara, você viu que o Hotel Copacabana Palace fechou depois de 97 anos por causa do coronavírus? Você veja que a linguagem formal, uma linguagem mais séria, foi da jornalista, né? E a linguagem mais tranquila, uma linguagem mais descontraída, né? Que foi dado assim esse assunto. O rapaz passou pro amigo de uma forma bem descontraída mesmo. E aí a gente viu que, pô, cara, houve aí uma gíria quebrando a linguagem, toda uma linguagem séria. Não foi isso? Vocês dão para perceber essa diferença? Então vamos lá. Na letra C, vamos ver outro exemplo.
na página 40. Você viu que o Copa fechou por causa do corona? Então, aqui ela só utilizou o Copa. Aqui também há uma linguagem informal. Então, vamos seguir aqui a leitura, tá? Note que nas três situações apresentadas, o assunto é o mesmo. O fechamento do hotel Belmonte Copacabana Palace, devido aí ao coronavírus. Entretanto, dependendo do contexto, a linguagem utilizada para a transmissão dessa mensagem foi diferente. E aí a gente vai analisar novamente as situações e completar o quadro. A ilustração A, que foi da jornalista, vocês viram lá, é uma situação séria e respeitosa? Sim. Uma linguagem cuidada sem gíria? É uma linguagem cuidada e não teve gíria? Sim. Situação íntima sobre amigos e familiares? Não. Linguagem descontraída com gírias? Também não. Ilustração. E aí? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos agora para a ilustração B. Né? Na letra A, que é a ilustração A, você marcou um X na situação séria e respeitosa? Marca um X. Na linguagem cuidada sem gíria? Também. É uma situação íntima entre amigos e familiares? Não foi. É uma linguagem descontraída? Também não. Com gíria? Não. Agora, na ilustração B, que foi os dois amigos, houve uma situação séria e respeitosa? Não. Houve uma linguagem com gíria? Também não. Que no caso, a linguagem com gíria, houve uma linguagem cuidada sem gíria? Não. Teve gíria. Pô, cara, lembra? E aí, teve uma situação íntima entre amigos e familiares? Sim. Linguagem descontraída com gíria? Também. Então, marca aí um xizinho, tá? Ilustração C, que é logo aqui, tá aqui em cima. Uma situação séria e respeitosa? Não. Linguagem cuidada sem gíria? Também não. Situação íntima entre amigos e familiares? Sim. Linguagem descontraída? Também. Então, B e C é para marcar um X em onde tem situação íntima entre amigos e linguagem descontraída. A ilustração A ficou só para situação séria e respeitosa e linguagem cuidada sem gíria, tá? Então, vamos ver aqui a definição do que é linguagem formal, linguagem informal, tá? A linguagem formal, que também é chamada de registro formal, é usada em contexto em que não há familiaridade entre os interlocutores ou em situações que exigem mais seriedade. Esse registro é normalmente usado em noticiários, discursos públicos, pronunciamento de autoridades, reuniões de trabalho em entrevistas de emprego, palestras e conferências. Ou seja, ao empregá-lo, é importante seguir as normas da língua e pronunciar as palavras com clareza e precisão. Então, precisão é com clareza para que as pessoas possam entender, mas que seja realmente uma linguagem séria, né, e que realmente não pode ser utilizado gíria nenhuma, tá? Já a linguagem informal, que também conhece como registro informal, é aquele que é usado em situações em que há familiaridade familiaridade ou intimidade entre os interlocutores, entre as pessoas que estão falando. É um registro empregado em conversas cotidianas, mensagens de celular e na maioria das postagens de redes sociais. Realmente, quando a gente está no Instagram, quando estamos no WhatsApp ou até mesmo no Face, muitas pessoas eles não usam a linguagem formal, usam a linguagem informal, porque ali é algo para descontrair, tá? Então, nós sempre estamos utilizando praticamente no nosso dia a dia a linguagem informal em redes sociais, tá? Então, continuando. A linguagem informal, né? Não, aqui, as mensagens de celular e na maioria das postagens nas redes sociais. Então, a linguagem informal costuma ser mais descuidada, por isso pode apresentar gírias, expressões regionais ou abreviações, tá? Abreviações geralmente é na escrita.
Na gíria, a gente pode até escrever ou até mesmo falar, tá? E regionais são variações linguísticas, né? Vice, oxe, né? Paégua, né? Que até a novela, né? Aquela égua que aquela atriz fala. Então, isso são linguagens regionais, né? Variações linguísticas. Então, vamos continuando a leitura. Muitas vezes, as conversas informais criamos palavras para entender nossas necessidades comunicativas. Então, que notícia maravilhinda. Olha aí, a gente até fala isso, né? Uma expressão, né? Que eu quero dizer que é maravilha, tá? Eu tenho uma irmã minha mais velha que ela diz magavilha. Ela diz magavilha. Oh, que maravilha! Ela fala assim. Aí vou dar uma googlada para ver se encontro algo sobre esse jornalista. Não consegui assistir ao noticiário, minha TV bugou. Né? Esse bugou eu vejo muitas pessoas falarem. Essas novas palavras são criadas de acordo com as necessidades dos falantes e são chamadas de neologismos. É bem interessante isso, né? É bom que a gente procure ver o significado de cada palavra dessa, né? Vou pedir até para vocês fazerem isso, tá certo? Vamos lá. A formalidade na fala. Quando apresentamos um trabalho, explicamos ao médico um problema de saúde ou escrevemos um texto. Precisamos usar uma linguagem formal. Essa linguagem é usada também em jornais, em livros escolares e nas obras de literatura. Ou seja, nas situações que exigem seriedade, devemos ficar atentos às normas da língua, portanto, à fala quanto na escrita. Daí, no caso aqui, nos livros, está escrita aqui uma linguagem formal, porque é um assunto, né, é um conteúdo e que é com muita seriedade precisando passar para os estudantes. Linguagem formal. E aí, se acabou a tarefa, a gente tá cansado de tanta tarefa. E aí, cara, tá a fim de bater um rango? E aí, tia Dita, como você tá? Na linguagem formal, a mesma pergunta. E então você acabou a tarefa? Nós estamos cansados de tanta tarefa. Olha só. Olá, você gostaria de almoçar? E aqui bateu um rango, né? Oi, tia Dita, como vai a senhora? E aqui ele botou, como você tá? Veja que há realmente uma diferença, né? Tanto na escrita quanto na oralidade. Pode ser aí mais ou menos, né, formas dependendo do contexto. Então, a gente vê aí a diferença entre linguagem formal e linguagem informal e linguagem formal, tá? Então, continuando ainda, vamos fazer a mão na massa na página 42 e na página 43. No primeiro quesito, você vai analisar as seguintes situações e vai marcar qual seria a linguagem mais adequada para cada uma dessas situações aqui. Em cima, a gente está vendo que é uma reunião, acredito que é uma reunião numa empresa de negócio, né? E a gente está vendo que é algo sério, não é isso? Então vamos lá. O assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Estamos aqui hoje para falar sobre o uso da linguagem em diferentes contextos. Então, essas duas falas é como se esse homem aqui estivesse falando isso. Então, qual das duas falas você acha que ele deveria falar? Estamos aqui ou o assunto da palestra de hoje? Então, é o primeiro quadradinho, é a primeira frase. O assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Ele certamente estará falando isso aí, não é isso? Vamos agora na letra B. Você tá vendo aí o quadradinho? Ah, isso tá um almoço entre família. Olha que legal. Mamãe, seu jantar está realmente primoroso. Mami, a comida tá show hoje. Aí, nesse momento, nessa situação, o segundo contexto cairá melhor, né? Porque aí está um momento descontraído entre família e que se pode realmente, com uma forma carinhosa, chamar mami
a comida tá show, certo? Letra C. E aí tá a professora, né, em sala de aula. E aí ela fala: pessoal, lembre-se de ler o capítulo 5 para a próxima aula. Ou, galera, se liga no capítulo 5 para a aula que vem. Embora alguns professores falam até assim. E aí, galera, vamos lá, vamos agora, abre o capítulo tal e tal, tal. Geralmente o professor fala assim para quebrar o gelo, para não ficar aquela coisa tão formal o tempo todo, para que haja uma forma de descontração, para se aproximar mais do aluno, para que o aluno veja que o professor é aquele camarada, gente boa, e que não necessariamente ele vai sempre estar com aquela seriedade, né? Quebrar um pouquinho o gelo. Mas, né, o ideal seria que falar de uma forma formal, de uma linguagem formal, tá? Pessoal, lembre-se de ler o capítulo 5 para a próxima aula. Então, o correto seria o segundo. Embora não posso dizer que é errado, né, que o professor, uma vez ou outra, tenha uma linguagem informal com seus alunos, certo? Letra D. E aí é a médica falando com um paciente, né? Quais são suas queixas, senhor? Que tá pegando, tio? O médico não vai falar dessa forma, não é isso? Então ela vai dizer quais são suas queixas, senhor, né? Na letra E, aí a gente tá vendo um casal. E aí ele pode ter uma conversa informal? Sim, eles são íntimos e pode, né? São um casal, mantém um relacionamento e pode sim, sem problema algum. Então vamos lá. Estou segura de que poderei comparecer ao nosso próximo encontro com a pontualidade esperada. Ela pode até querer falar dessa forma, mas também não perde a possibilidade de ter uma linguagem informal. Então, não se preocupe que não vou me atrasar. Ponto. Então, pode sim, né? A gente fala que entre amigos e entre familiares a gente pode obter uma linguagem ou pode falar, né, de uma linguagem informal, de uma forma descontraída. Na letra F, vamos lá. Pretendemos estabelecer um diálogo com os demais deputados para resolver a questão de alta dos impostos. Aí a gente está vendo que é um homem, né, de gravata, de paletó, e aí certamente ele está aí, né, acho que uma palestra, um diálogo com algumas pessoas, né, e precisa de uma linguagem com seriedade. Então seria a primeira. Então vamos bater um papo com os outros e resolver a coisa dos impostos que estão subindo. Obviamente que não pode ser isso. Não pode utilizar esse tipo de fala, não é verdade? Então vamos lá. Vamos produzir. É sua vez agora de participar de um telejornal. Assista atentamente a um telejornal, siga as instruções do seu professor e resiste a algumas notícias do seu caderno. Nas próximas aulas, a gente vai reunir-se em grupo com seus colegas para preparar uma apresentação das notícias como de telejornal. Olha só, eu vou deixar isso aqui por um outro momento, tá? Talvez eu utilize isso aqui para fazer como pontuação em português, eu pedindo a vocês para fazer um telejornal. Não estou dizendo que eu vou pedir, não, tá? Mas isso aqui não precisa vocês fazerem, certo? Então, na próxima aula, hoje nós falamos sobre linguagem formal e informal, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver variedades linguísticas e também nós vamos ver preconceito linguístico, tá? Que isso aí envolve ainda a linguagem, tá certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a aula comigo, tá? Para quebrar o gelo, eu resolvi fazer uma aula em vez de colocar o vídeo do SAI. O primeiro vídeo eu precisei enviar porque vocês precisavam assistir o noticiário, tá bom, meus amores? Então é isso, tá? Então, espero que vocês tenham aí gostado, tá? E vamos agora, né? Vamos agora para a ficha de atividades, né? Então, nós fizemos, né? Eu acredito que nós fizemos aqui a página 21, 22, nós fizemos a página 23, essa página aqui, 25, 26, eu pedi para vocês fazerem, não foi isso? Não, pedi não. Não foi a brincadeira ensinada para criança, não. Eu acho que isso aqui a gente não fez, não foi, meus amores?
Vocês fizeram até esse aqui, acho que foi 24. Isso mesmo, é. Mas esse aqui vocês fizeram, não me lembro. Mas vamos lá. Na página 25, mesmo que vocês fizeram, vamos fazer aqui uma revisãozinha, né? Fazer a correção, né? Então vamos lá. Aqui era para vocês escolher 3 textos, né, da linguagem utilizada formal e informal. Né? Como eu acho que o ano passado a gente viu isso, que é linguagem formal, que é linguagem informal, né? Vocês devem ter visto aqui que 3 trechos de uma linguagem utilizada informal e informal. Eu acredito que vocês fizeram isso aí bem direitinho. Mas quem não fez ainda, é para fazer então, tá? Agora. Então, leia novamente a reportagem Crianças Preferem Brincadeiras ao Ar Livre e a Games para mostra o estudo da UNB, né, que é a universidade. Depois copie o texto, o que se pede a seguir. 3 trechos no qual a linguagem utilizada foi informal. Nesse trecho aqui. Então, aqui, ó. A brincadeira é ensinada para a criança. Se a gente vê algum brincando, é porque um dia alguém ensinou a brincar. Isso é uma linguagem informal. Então, você vai colocar isso aí, tá? É uma linguagem formal. Então, para sair de casa, meu esposo tem que ir lá derrubar a internet. Derrubar a internet, então, para ver as crianças. Então, isso aqui são trechinhos que se utiliza numa linguagem informal. Mas a linguagem formal, nesse texto, uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília desmente a crença popular de que as crianças só estão interessadas em game, computadores e outros eletrônicos. Isso é uma linguagem formal. Outra linguagem formal, elas foram convidadas a representar as preferências do meio de desenhos. Aqui é uma linguagem formal. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. É uma linguagem formal, tá? Outra linguagem formal. É importante brincar ao ar livre. A gente mora em apartamento, então eu sempre procuro descer. Quando a gente utiliza a gente, né, se torna até uma linguagem informal, porque eles poderiam dizer assim: é importante brincar ao ar livre. Nós moramos em apartamento. E aí a gente respeita a norma da regra da língua portuguesa utilizando nós, né? Que o pronome. Então é isso, tá? No segundo quesito, escreva os critérios que você utilizou para classificar os trechos em linguagem formal e informal. E aí? O vocabulário utilizado, né, o fato de estar em primeira ou terceira pessoa, o uso de algumas expressões de gírias, não é verdade? Então, assim, a diferença de linguagem formal e informal, que a linguagem informal se usa expressões e gírias, e a linguagem formal, ele sempre está utilizando pronomes, né? Sempre respeitando a norma da língua portuguesa. E aqui eu pedi para que vocês fizerem isso, né? Para pesquisar esse texto. E vamos agora fazer a página 27 e a página 28, ok? Vamos lá. Use as palavras do quadro a seguir para completar as informações sobre as características do gênero noticiário. Isso aqui tem a ver até com o que a gente estudou, tá? Reais, comunicação, informar, impessoais, vinhetas, atuais e título. Letra A. Tem objetivo de informar. O noticiário tem o objetivo de informar. Ele é veiculado em diferentes meios de comunicação. Geralmente apresenta vinhetas e títulos. Letra D. Os fatos noticiados são reais e atuais. Os textos são impessoais. Os textos são impessoais. No segundo quesito, responderam aí o primeiro quesito? Letra A, informar. Letra B, comunicação. Letra C, título e vinhetas. Letra D, reais e atuais. E letra E, impessoais. No segundo quesito, você vai reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque de neologismo, sem mudar aí o sentido.
Então, as palavras que estão aqui em negrito, em destaque, é linkar, deletou, deu um bolo e deu zebra. Vamos lá. Ele conseguiu linkar o que aprendeu com a notícia que leu. Então, ele conseguiu fazer a ligação entre o que aprendeu e a notícia que leu. Você só vai trocar o linkar pelo fazer a ligação, tá? Você vai colocar nessa frase, reescrevendo, ele conseguiu fazer a ligação entre o que aprendeu e a notícia que leu, tá? Coloquem aí. Na letra B, depois daquela briga, Luana deletou o número da amiga no celular. Então, depois daquela briga, Luana apagou o número da amiga no celular. Deletou, apagou, tá? Linkar, fazer a ligação entre, ok? Letra C. Tatiane deu um bolo nas colegas do trabalho. Tatiane não compareceu ao compromisso com as colegas do trabalho. Tatiane não compareceu ao compromisso com as colegas de trabalho. Na letra D, a programação de férias deu zebra devido à chuva. Então, a programação de férias não deu certo devido à chuva. Linkar, fazer a ligação entre deletou, apagou.